Olá, alunos do nono ano. Vamos a mais uma aula de arte. Eu sou a professora Tayane e estarei mediando hoje uma aula bem interessante que fala sobre teatro, cinema e tecnologia com a professora Márcia Janine, que já está aqui. Olá, professora Márcia, tudo jóia? Tudo jóia, Tayana? Boa tarde. Boa tarde, colegas professores. Boa tarde, alunos. E, sem mais delongas, vamos começar nossa aula vendo qual habilidade que nós iremos trabalhar na aula de hoje. Olha só. A nossa habilidade de hoje é a habilidade 25 de arte para o nono ano do ensino fundamental, que é investigar, identificar e analisar o drama como gênero teatral e a relação entre as linguagens teatral e cinematográfica e as tecnologias digitais em diferentes tempos e espaços, inclusive no contexto paulista e brasileiro, aprimorando a capacidade de apreciação estética teatral. Então, agora vamos começar com a nossa primeira interação pelo chat na aula de hoje. O que vocês entendem por drama no teatro? Escrevam para a gente volta em um minutinho. Até já! E vamos às respostas dos nossos alunos e professores. A aluna Beatriz e Amanda, de Jundiaí, responderam que é expressar as emoções em uma peça, interagir com o público, e elas são da Escola Fazenda Grande. O professor Tadeu falou que é uma expressão dramática de um contexto em geral. E a professora Selma respondeu que é um tipo de gênero teatral. E aí, professora Márcia? Muito bom, adorei as interações, muito obrigada a todos pelas participações e temos mais algumas anotadinhas aqui. Olha só, a professora Nicole cita que drama é igual a expressar emoções. O professor Luiz citou que é o estilo teatral contrário à comédia. A professora Zeni cita que é uma peça de teatro com dramatização, emoção e expressão. E a professora Claire, texto que irá ser interpretado. Ou seja, né, todas as respostas, né, elas acabam convergindo e divergindo também em alguns pontos, tá? Mas, de modo geral, né, vocês deram definições bem peculiares, aí, diferentes do que seria o drama. Então, vamos lá, vamos ver então agora o que é o drama. Então, o gênero teatral drama, né, a palavra drama vem do grego e significa ação, tá? Então, logo é um acontecimento ou situação com intensidade emocional, a qual pode ser representada. Então, o drama, geralmente quando a gente fala de drama, geralmente as pessoas, né, remetem a aquela questão do romantismo, né? A peça romântica, a cena romântica, não. A ação dramática, né, o drama,
refere-se à ação dramática de forma geral, ou seja, à intensidade da ação dramática. Independente dela ser, né, uma peça ou uma peça romântica, passional, ou até mesmo, né, algo muito forte. Né? Pensar que a passionalidade, justamente, ela tem tudo a ver com o drama. Porque, geralmente, né, quando a gente está com muita raiva, isso não deixa de ser uma paixão. Né? Você está apaixonado, ou seja, você perdeu a razão naquele momento. Então, né, o drama ele serve justamente para mostrar que as emoções, a intensidade das emoções, né, elas podem ser representadas não apenas as emoções românticas, mas emoções de qualquer outra natureza. Raiva, tristeza, dor, alegria. Então, tudo isso faz parte do drama, do gênero dramático, tá? Claro que, diferentemente daquela explosão da comédia, que tem um time totalmente diferente, a gente vai ver mais pra frente, tá? Olha só. Então, no sentido literário, quando a gente fala de drama, a gente fala de teatro. Esse gênero começou com a encenação em cultos a divindades gregas, né? Então, as dionisíacas eram festas, né, em honra do deus Dionisos, e aí, dentro das dionisíacas, dessas festas, então se promoviam, né, os mecenas, na época, promoviam verdadeiros festivais, né, onde várias companhias teatrais concorriam entre si, tanto dentro do gênero dramático, aí, né, tanto dentro do gênero da tragédia, como do gênero da comédia, tá? E, claro, também algumas aí participavam através dos chamados melodramas, tá? Mas quando a gente fala de drama, a gente está falando tanto de tragédia quanto de comédia, tá? Então, gente, a princípio, os gregos, né, abordavam apenas dois tipos de peças teatrais, tragédia e comédia. O melodrama surgiu um pouco depois, tá? Algumas peças são bastante conhecidas e lidas, né, e interpretadas, encenadas até hoje, por serem marcos da dramaturgia da época. Prometeu Acorrentado, de Ésquilo, Édipo Rei e Electra, de Sófocles, Medeia, de Eurípides e Menandro, de Antífanes. Ok? Vamos lá. Então, o que é o drama, né? Nesse gênero literário, o narrador ele conta a história enquanto os atores encenam e dialogam por meio das personagens. No texto dramático, não há narrador. A história é narrada por meio das ações dos personagens e de todo o conjunto cênico, certo? Então, há narrativa, mas não há narrador, exceto nos casos em que ele é personagem. Quanto aos estilos literários, essa modalidade literária compreende algumas características que a gente vai ver a seguir. Por enquanto, gente, vamos falar um pouquinho aí da diferença, né? Entre o drama, né, o gênero literário dramático, ou seja, dramatúrgico, e outros gêneros literários. Por que a gente fala que é o gênero dramatúrgico ou o gênero dramático? Porque a estrutura, né, de escrita desse texto ela é totalmente diferente de outros textos literários, tá? Então, geralmente ela é escrita, né, em falas, né, diálogos entre dois ou mais personagens, ou às vezes até aparecem como monólogos. Nós temos aí as rubricas do autor, que é justamente aquelas indicações que o autor dá em relação ao cenário, figurinos e até mesmo ao estado psicológico dos personagens, certo? Marcando aí as entradas e saídas dos personagens em cena, certo? Então, é um estilo totalmente diferente, né? Então, o gênero dramático ou a peça teatral, ela é escrita de uma forma, assim como, né, nós temos a questão dos romances, a questão dos contos, enfim. São formas diferentes de escrever, né? E com finalidades também distintas, ok? A peça dramática, né, o texto dramático, ele já é feito com a finalidade de ser representado ou interpretado por um grupo de atores, certo? Então, vamos ver aí quais são os gêneros teatrais diferenciados que a gente tem aí dentro aí, né, da linguagem dramática. Nós temos a tragédia, que é a representação de um fato trágico que causa catarse a quem assiste, ou seja, provoca um alívio emocional da audiência. Então, vamos tentar entender. A tragédia, gente, né, ele tem um nome, se a gente for traduzir ao pé da letra, é um nome bem engraçado. A tragédia vem, né, da contração das palavras gregas tragós mais oédia, ou seja, o canto do bode. A pessoa fala, nossa, professora, mas bode canta, né? Pois é. Para, né, as pessoas, né, naquela época significava, né, que o bode é um animalzinho que parece que quando ele vai ser imolado, ele vai ser sacrificado, ele pressente antes que ele vai ser sacrificado. Então, ele dá um canto triste, ele dá um balido triste, né?
E justamente por isso, então, convencionou-se que tragédia seria algo próximo aí ao canto do bode, né? Fizeram aí uma analogia, tá? Os antigos dramaturgos gregos, né, fizeram essa analogia, certo? Ou seja, e por que é o canto do bode? Porque essa coisa, né? O bode ele já vai pressentindo que ele vai morrer, né? Da mesma forma que o herói trágico, né? O herói trágico, ele sabe que ele vai lutar durante toda a ação dramática daquela peça teatral, ele vai lutar contra um destino inexorável, ou seja, um destino que ele não pode modificar, tá certo? Então, por mais que ele lute, ele já sabe que ele vai morrer de uma maneira trágica, tá certo? Então, por isso aí a analogia entre o nosso herói trágico da história, né, da peça, e o bode, animal bode, tá bom? Olha só. Nós temos a comédia, que é um gênero que explora situações do dia a dia, exagera particularidades do comportamento humano e critica costumes de maneira bem-humorada, provocando risos no público durante a representação de um fato cômico, tá? Então, a comédia, gente, geralmente, ela é feita, né, baseada sempre nos tipos da sociedade. É uma forma caricata de mostrar à sociedade os seus vícios, os seus erros, os seus defeitos, tá? Então, sempre de uma maneira caricata, exagerada. Então, sempre você vai ter alguns tipos, né, dentre os personagens ali, que representam alguns tipos da sociedade. Por exemplo, os poderosos, os governantes, os ricos, os empregados, né? Enfim, tá? Então, a comédia, ela surge com essa finalidade, tá certo? Ao passo que a tragédia, ela servia para, através da catarse, as pessoas poderem purgar todos os seus sentimentos ali, né? A questão da dor, da tristeza. A comédia também, num processo catártico análogo, ela servia também como uma forma da gente purgar ali toda a nossa euforia, a nossa vontade de rir, né? Aquela coisa do brincar com o lado ridículo da vida, certo? Então, né? Voltando aí um pouquinho na questão da tragédia, tá? Quando a gente fala em catarse, né? Vamos tentar entender esse processo catártico. O que é catarse? Catarse é quando você se identifica com um personagem a tal ponto que você já não consegue mais fazer a dissociação, a separação entre o que é personagem e o que é vida real, tá certo? Então, você se entrega totalmente àquilo. Então, você se identifica, você sente pena, dó daquele personagem. Como se ele fosse real, como se ele fosse vivo, né? Como se aquilo tudo não fosse uma representação, tá? Um exemplo bem claro disso, todo mundo aqui já deve ter assistido novela televisiva com a avó, com a mãe, com a tia, né? Com os mais velhos em casa. Pode reparar, sempre que tem aquelas cenas, né, em que as mulheres brigam uma com a outra, né? Porque uma fez uma maldade para outra e envolveu a outra numa trama diabólica e uma acaba, né, elas acabam tendo conflito, né? Elas acabam se confrontando em algum momento. Gente, é a coisa mais divertida, porque as mães, né, da gente, as tias, as avós, elas começam a falar com a televisão como se aqueles personagens, aqueles atores, como se a ação dramática estivesse transcorrendo naquele momento e como se aqueles personagens pudessem ouvi-las. Então elas falam, olha, isso aí mesmo, mostra para ela quem é você, sabe, aquela coisa, né? Elas chegam a ficar exaltadas até. Você já chegou a vivenciar isso, Tayana? Não, mas eu tô aqui ainda pensando ali no canto do bode, porque eu não sabia, professor, desculpa voltar, que os professores estavam comentando, e eu estava pensando, fazendo essa relação aqui na minha mente, porque eu, como professora de língua portuguesa, eu nunca tinha parado para observar, sabia? O canto do bode, sim. Eu tô aprendendo. Tragédia é o canto, seria o canto do bode, numa tradução literal, né, para a língua portuguesa, o canto do bode, tá? Ok? Mas então, voltando, Tayana, é uma coisa muito interessante, né, essa questão da gente ver as pessoas brigando com a televisão em defesa de um dos personagens. Isso é catarse. Isso acontece naquele livro, Fahrenheit, que eles ficam o tempo inteiro conversando com a televisão. Parece que é alguém da família deles. Isso, porque é um processo de catarse tão intensa que a pessoa já perdeu a dissociação entre o que é real e o que é fantasia, certo? Então, olha só, e a gente voltando aí, né, a falar da questão da catarse, outro exemplo claro, filme de terror. Sempre que você está em casa assistindo, ou você está no cinema assistindo,
você grita para a tela, né? Como se aquele personagem pudesse te ouvir. Não entra aí, o fantasma ou, né, o monstro está atrás da porta, volta, né? Como se o personagem fosse te ouvir. Como se ele fosse atender o seu apelo, né? E não entrar. E você fica naquele desespero como se você estivesse no lugar dele. Essa é a questão da catarse. Você se identifica a tal ponto que você começa a achar tudo aquilo real. Você traz aquilo para o seu cotidiano. É como se fosse um 3D, assim. Naquele momento você traz aquilo para a sua vida. Como se realmente fosse natural, fosse real. Tá? E como se você pudesse impedir aquela ação dramática de transcorrer daquela forma. Ok? A tragicomédia, gente, é um gênero dramático que contém ao mesmo tempo elementos da tragédia e da comédia, tá? E tem também, né, além da tragicomédia, tem também o chamado melodrama, que ele não está representado aqui, mas, né, também era um estilo, né, que também se origina lá na Grécia Antiga, que é quando você, é como se fossem os musicais hoje em dia, você mistura números musicais à ação dramática. Tem aquele corte, né, aquela quebra, aquela ruptura da ação dramática, e ali entram personagens cantando, tocando instrumentos musicais, enfim, né? Ok? Nós temos então a tragicomédia, que tem elementos tanto trágicos quanto cômicos, e a farsa. A farsa, ela ficou muito famosa na Idade Média. Por quê? A farsa é como se ela fosse, dentro do teatro, como se ela fosse a fábula. Ela sempre traz uma moralidade no final, né? Sempre. Então, é um gênero que, apesar de dramático, ele é cômico, ele é exagerado e ele é extravagante. Na abordagem das situações cotidianas, nos valores e nas relações sociais. Os personagens são excêntricos e caricatos. Nas falas, há o questionamento de valores, que é construído por meio de alegorias. Essas alegorias, né, seria, no caso, aí, a moral da história, como na fábula, tá? Então, O Alto da Barca do Inferno, né, de Gil Vicente, a Farsa de Inês Pereira, né? Então, são estilos, né, de farsa aí, onde a gente vê justamente essa questão dos costumes, né, e da moralidade sendo colocada à prova, tá? O que é correto e lícito se fazer ou não, tá bom? Olha só, então, mais uma interaçãozinha pra gente aí, pra gente curtir nesse começo de tarde, nesse final de tarde quase já, né? Qual é a diferença entre teatro e cinema? Escrevam pra gente um minutinho, a gente volta.
E vamos às respostas dos nossos alunos. A aluna Ana Vitória, ela diz: o teatro é uma encenação na hora. O cinema é gravado e pode ser disponibilizado em altas qualidades, em plataformas digitais. O aluno Leandro diz: no cinema, os filmes têm gráfica indiferentes do que o teatro, né? Então, é bem diferente do teatro, ele diz. Aí o professor Antônio diz que o teatro é improviso e o cinema é projetado. Professora Márcia? Olha, muito bem. Boas respostas, né? Uma interação bem bacana, bem consistente, com muita propriedade nessa tarde de hoje. Olha só. Aqui eu vou dar uma lidinha em alguns outros também que chamaram a atenção. Professora Solange citou que a cena só é ao vivo e o cinema é gravado, ou seja, né, a peça teatral, né, no caso, a ação dramática, ela é ao vivo, enquanto que no cinema, né, ela é gravada. No teatro ao vivo, cinema gravado. Professora Maria, ela fala que no teatro há representação e no cinema há a projeção, né, de uma gravação, de uma filmagem. O professor Luiz fala da representação ao vivo no teatro e da edição, os cortes, né, do cinema, né, a gravação com edições, tá? E a professora Júlia cita que no cinema as falas são mais comedidas, né, mais baixinhas, mais suaves, ao passo que no teatro não, né, a gente tem que ter uma projeção vocal maior também. Sim, e todas as observações aqui estão bem coerentes, bem corretas, ok? Então, vamos lá, vamos entender essa questão, né, da ação dramática, né? Olha só. Então, gente, claro, a diferença é essa mesma, tá? No teatro, não existe gravação, não existe como voltar a fita, eu errei, eu esqueci o texto, não. Errou, vai colocando o caco em cima, até lembrar a fala de novo e vai, né? De forma que o público não perceba o que está se passando. Claro que o ator que está contracenando com você, ele vai perceber que você errou o texto, ou que você esqueceu. E ele mesmo vai tentar te dar algum spoilerzinho bem sutil para que você se lembre, né? Enquanto você está lá colocando alguns cacos para ver se você mesmo se lembra, tá? Porque geralmente é assim, né? Quando a gente está representando no palco, sempre um artista, um ator, ele ajuda o colega. E é muito comum, gente. É mais comum do que vocês pensam esse negócio da gente esquecer alguma fala, certo? Então, tem muita gente que coloca, né, pequenas colinhas, né, em alguns pontos estratégicos, né, no chão, perto do pé, tem um vaso na mesa, cola no vaso, né, e principalmente quando você tem aqueles bifes, né, que são aqueles textos muito grandes. Então, geralmente, o pessoal coloca ali uma colinha escondidinha, só para ele lembrar que em determinado momento, de acordo com a marcação, ele dá uma olhada ali, ah, tá. Agora eu sei que eu tenho que dar, de acordo com a deixa do outro, ah, tá. Agora é aquele bife gigante que eu tenho que falar por mais de 3 minutos. Tá? Mais ou menos isso, tá bom? Tá? Antigamente, gente, era mais difícil do ator esquecer a sua fala. Por quê? Existia um recurso, né, principalmente nos palcos à italiana, chamava-se a caixa do ponto. Era um quadrado, né, um tablado abaixo, né, um fosso abaixo do palco, né, mais próximo do proscênio, onde, né, ficava uma espécie de alçapão ali aberto. E ali dentro ficava um ator, um técnico chamado ponto. O que ele fazia? Ele cochichava o texto. Então, se eu esquecesse a minha fala aqui, eu chegava mais ou menos perto, né, dali, ele cochichava aqui para mim de forma que só eu ouvisse, que o público não ouvisse lá fora, né? E eu acabava, então, né, lembrando daquela fala ou simplesmente repetindo a fala inteira, porque o ponto tinha me dado a indicação aqui embaixo, tá? Claro que esse recurso não é mais utilizado nos dias de hoje, mas se a gente pegar alguns teatros bem antigos, construídos antes da década de 50, a gente ainda vai encontrar a caixa do ponto sempre ali próximo do proscênio, ali, né? Do finalzinho ali, né, do palco já indo para a plateia, ok? Então, gente, olha só. No cinema, né, tecnicamente falando, a gente pode dizer que o cinema acontece quando uma série de fotogramas, né, que são imagens como se fossem fotografias, né? Elas são todas, né, elas são tiradas vários fotogramas e elas são transmitidas, né, numa velocidade muito grande. Elas são emendadas, né, em um filme, por isso a gente chama de película, né? Então, cada película daquela tem vários fotogramazinhos ali e conforme elas giram com uma certa velocidade na máquina, dá a impressão de movimento. Por quê? Por causa do fenômeno da persistência retiniana que nós temos. Então, na verdade, tudo que a gente vê gravado no cinema, na televisão, na verdade, esse movimento ele não existe, né? São os fotogramas que estão passando ali muito rápidos, né? Como num caleidoscópio mesmo. E faz com que a nossa persistência retiniana, né, identifique essa alternância de imagens como movimento, certo? Então,
é projetado de forma rápida e sucessiva todos esses fotogramas. A gente tem então a ilusão de observar essas imagens em movimento, pois os nossos olhos podem reter uma imagem durante uma fração de segundos. Dessa forma é produzida aí, através da persistência retiniana que eu falei antes, a ilusão de movimento. Tá? Então, gente, na visão artística, um filme ele pode ser entendido como imagens em movimento, com o som sincronizado ou sem som, com diálogos ou não, com o tempo de duração variável, assim como pode variar também o suporte ou a forma de veiculação. Pode ser um filme de 1 hora, gravado com câmeras profissionais, ou apenas de alguns minutos feitos por nossos celulares. A linguagem cinematográfica é poética e o cinema é uma ponte entre universos culturais diferentes e distantes. Além, né, de ser o cinema uma arte híbrida, onde ele pega emprestado a interpretação do teatro, o texto do teatro, mas ele pega também emprestado da tecnologia, da arte visual, essa questão do figurino, do cenário, né, essa questão da edição, o layout, a fotografia, né, quando a gente fala fotografia daquele filme, é justamente os locais, né, onde eles serão as locações, onde serão rodadas as cenas. Então, né, quando a gente pega todas essas questões, né, essa questão mais estética, daí nós temos os chamados também filmes de arte, que é quando a gente vê muito marcadamente essa questão da fotografia, ela sendo até mais importante do que o próprio enredo em si. Tá? Um filme interessante para vocês apreciarem na questão de filme de arte é o filme Dolls, que é um filme japonês. Tá? Os orientais eles têm todo um time diferente do que o cinema, né, ocidental que a gente está acostumado a ver. Né? E nesse caso o Dolls é um filme de arte. Né? Eu sei que você fica o filme inteiro, né, vendo várias cenas que às vezes parecem totalmente desconexas naquela fotografia belíssima, locações maravilhosas. Entretanto, você fica lá quase 2 horas de filme para entender a moral da história no final, que o amor é cego e a loucura sempre o acompanha. É esse que é o mote do filme Dolls, tá? Olha só. Então, vamos lá. Vamos chegar agora para uma interaçãozinha pelo chat. Como que vocês imaginam que seria um espetáculo teatral com o uso de tecnologia? Vamos lá, 1 minutinho a gente volta. E vamos às respostas dos nossos alunos e professores. A aluna Ana Vitória, ela diz assim: deve ser bem legal um teatro com o uso de tecnologias, com várias luzes coloridas de acordo com o espetáculo. Eu acho que deve ser bem legal. A professora Gisele, ela diz que circos usam muito dessa tecnologia hoje em dia no fundo do espetáculo.
O professor Bruno acredita que todo teatro usa a tecnologia, mas as novas tecnologias criam novas linguagens. O professor Henrique disse cheio de luzes. Professor Márcio diz que a tecnologia tira o brilho do teatro. Ele acredita que tira o brilho, que não é bem assim. E as alunas Beatriz e Amanda dizem um desenvolvimento melhor e com mais ação. As alunas Beatriz e Amanda. Professora Márcia. Muito bem, olha só, e aqui temos mais algumas indicações, né? A professora Larissa citou que poder-se-ia utilizar um telão, né, para projetar o cenário, né? Olha só, a professora Leila também citou a projeção, né, de hologramas, enfim, tá? A professora Adriana citou teatro de sombras e animação, por mais que, né, sejam técnicas assim mais rudimentares, mais antigas, também, né, envolve toda uma tecnologia para fazer isso aqui, tá? Especialmente a animação. Se a animação em 3D, você vai utilizar o tempo inteiro softwares de computador, tá? E, além disso, né, você vai utilizar também, né, se for de massa de modelar, então, né, também você vai ter que utilizar um outro software para dar a impressão de movimento para essa massinha, enfim. Tá? Então, é todo um trabalho aqui, tá? E a professora Júlia citou projeção de imagens, sonoplastia e iluminação. A inserção desses 3 fatores, né, revolucionou bastante, né, nos últimos anos, especialmente, né, a partir da década de 50, o teatro, tá bom? Através de projeção de imagens holográficas, né, a gente tem a impressão de que existem, né, outros personagens ali interagindo com os atores, né? Sonoplastia, iluminação, enfim, né? Tudo ali concorrendo para auxiliar aí nesse avanço da tecnologia dentro do teatro. Olha só. Então, vamos falar um pouquinho agora de teatro e tecnologia, né? Atualmente o mundo está passando por um maciço movimento de digitalização, que verificamos em músicas, livros, fotografias, entre outros. Dessa forma, a arte não poderia ficar de fora dessas evoluções. Então, o teatro vem se adaptando dia a dia a essas mudanças, atendendo aos anseios do público. Essas atualizações surgem por meio de narrações, novidades tecnológicas, entre outros, transformando assim a arte teatral em uma nova forma de atuar. Certo? Então, nós temos aí os chamados videocenários, né? Que são cenários feitos através de vídeos, né? Esses vídeos vão sendo modificados, foi o que a professora Larissa citou aqui, né? O cenário, então, ele é projetado através de um telão. E, antigamente, nós tínhamos o ciclorama, né? Que a gente ia mudando, né? As folhas de tecido, elas iam subindo nas gambiarras aqui e ia mudando o cenário, né? Ou, então, né? Aqueles praticáveis de isopor, né? De papel cartão, cartolina, né? Papel cartão grosso, papelão, eles eram empurrados aqui atrás, né? Pelas laterais, pelas pernas, né? O pessoal da cenotécnica empurrava, então, os novos cenários, tá? Ou você tinha o ciclorama de tecido, ou você tinha o cenário mais físico, né? Mais palpável, que ele era empurrado, né? Ou, então, agora, né? Aí, numa inovação tecnológica, você poupa esse tempo quando você tem um telão aqui no fundo e você apenas projeta essas imagens no telão de acordo com, né, os atos aí da peça, né, com o ambiente que você está lidando naquele momento, certo? Então, essa ferramenta possibilita uma grande variedade de modificações. E além das telas dentro do teatro, pode ser usado do lado externo também, né? Como projeções nos muros, nos prédios, na rua e onde mais a criatividade permitir, tá? Então, inclusive a questão dos hologramas, né? Ou seja, atores que estão remotamente em um outro local, né, já foram gravados anteriormente, estão ali interagindo com o ator físico, né, numa boa, tá bom? Também acontece, tá? Então, vamos falar um pouquinho agora sobre aplicativos que envolvem aí a linguagem teatral, tá? Então, vocês já assistiram a algum programa de auditório em que o microfone circulava entre a plateia? Ou que o ator estava escondido na plateia e fazia interações? O uso de aplicativos em peças teatrais é a evolução desses recursos. Para que isso aconteça, a apresentação teatral precisa criar um aplicativo com antecedência, o qual a plateia tenha baixado, né, no celular antes de ser espetáculo, podendo interagir diretamente com a peça em tempo real. Um exemplo de como podemos usar os aplicativos é a peça teatral Hipóteses para o Amor e a Verdade, na qual o público deixa os celulares ligados e durante o espetáculo os atores ligam para a plateia e também para pessoas que estão fora de cena, em um convite direto à participação ao vivo e com o uso da tecnologia.
Então, ao mesmo tempo, né, que está lá o aplicativo toca, ou a pessoa deixa o número de celular dela na portaria, né, antes de entrar, e há essa interação real ali, né, do público ali, palco, plateia, bem interessante esse tipo, né, de utilização. E também, né, nós temos aqueles aplicativos que já eram utilizados em programas televisivos para que as pessoas, por exemplo, votassem no candidato favorito. Aqui também, né, algumas peças teatrais já usam esse tipo de aplicativo, até para que as pessoas decidam qual o final que elas gostariam de ter naquela cena ou naquela peça, tá bom? Olha só. Então, nós temos alguns aplicativos aí, ó. O FrostWire, que é um compartilhador P2P, né, que, ou seja, de pessoa para pessoa, né, com o qual conteúdos podem ser compartilhados, até mesmo salvos em downloads, realizados em celulares com o sistema Android, tá? O FrostWire só funciona em celulares Android, tá, gente? Não tentem em outras plataformas que não vai funcionar. Tem o 3D Vyome, que é um projetor de hologramas para todos os tipos de smartphone. O Olo, né, que também transforma imagens estáticas, fotografias em imagens com movimento por meio da inserção de hologramas. O KineMaster e o Filmora, que são aplicativos usados na edição de vídeos no celular. E o Modelizer, um aplicativo para inserção de trilha sonora em imagens fotográficas e vídeos, né? Ou seja, você já gravou e você quer colocar uma trilha sonora, um sonzinho ali, então você pega, né, esse aplicativo, ele te ajuda a inserir uma música naquela imagem estática da fotografia, né, ou naquele vídeo que você já gravou há mais tempo, tá certo? Então, gente, olha só, nós temos agora, né, um desafio dessa aula para vocês. Eu gostaria que vocês utilizassem a imaginação e criassem um vídeo, trabalhando com a tecnologia e o teatro ao mesmo tempo, né? Aproveitem aí, usem a câmera do celular, vamos utilizar os nossos celulares, né, para criarmos uma coisa bem diferente, tá bom? Então, vocês vão criar e vão colocar, né, inserir lá na hashtag Eu no Centro de Mídias de São Paulo, Eu no CMSP, tá bom? Lembre-se, gente, que além de vocês colocarem, né, postarem lá, né, no Instagram, né, e usando a hashtag aí, vocês também podem e deveriam, né, de repente, estar apresentando para os professores de vocês esse trabalho. Por quê? O professor vai ter mais um subsídio, né? O professor vai ter mais aí um instrumento de avaliação durante esse período aí da pandemia, tá certo? Vai ser bem interessante se vocês conseguirem realizar, né, esses desafios, tá bom? Olha só, bem bacana. Então, vamos rapidamente agora retomar o que a gente aprendeu na aula de hoje, tá? A gente conheceu um pouquinho sobre os gêneros teatrais contemporâneos, né? Aliás, os gêneros teatrais clássicos, tá, gente? Não é contemporâneos, tá? Aí é o erro de digitação. Então, a gente conheceu um pouquinho dos gêneros teatrais clássicos, como drama, tragédia, comédia e tragicomédia. Apreciamos alguns vídeos com os elementos teatrais tecnológicos, né? Aliás, a gente não apreciou os vídeos, tá, gente? Tá? Mas a gente falou, a gente citou, né, a inserção da tecnologia dentro do teatro, enfim. E nós descobrimos que o teatro contemporâneo vem dando ênfase a formas experimentais com imagens geradas por vídeos e por projeções de slides. Agora eu gostaria muito de agradecer à professora Tayana por ter aceitado o nosso convite, né, para moderar esta aula. Agradecer muito a presença, né, e o carinho de todos vocês aí em casa, professores e alunos. E agora na tela vai aparecer para vocês o QR Code e também um linkzinho, para que vocês coloquem lá suas dúvidas, sugestões e suas opiniões acerca da aula que vocês acabaram de assistir, ok? Muito, muito obrigada a todos vocês e a gente se vê. Até a próxima aula. Tchau, tchau.